Cara, o Fluminense ontem foi humilhado pelo Flamengo. Eu acho que não tem uma outra definição ou uma outra maneira de explicar o que aconteceu ontem. A verdade é que entrou um Flamengo muito preparado, um Flamengo com um desenho de jogo muito específico, com um time muito confiável, tecnicamente muito bom, fisicamente muito bom, e com um técnico que sabe montar um time estável, um time sólido, um time confiável. E do outro lado tinha um Fluminense muito abaixo tecnicamente, abaixo fisicamente, com alguns improvisos que o Diniz fez e sempre faz, numa noite onde tudo deu errado para o Fluminense. O Fluminense entrou em campo sem postura de um time que queria vencer, inclusive o próprio Diniz falou isso na coletiva, que o primeiro tempo do Fluminense, o Fluminense entrou muito mal, com uma postura muito abaixo. Do outro lado tinha um Flamengo com a marcação muito alta, se impondo muito fisicamente, e o time do Fluminense a gente sabe que fisicamente não é tão eficiente, muito por conta da idade dos jogadores, e isso tem que ser dito. O Diniz, ele defende a questão de jogadores com mais idade, que são jogadores que resolvem, que são jogadores com muita experiência, mas em alguns jogos fica evidente que o Fluminense não vai conseguir jogar assim contra todo mundo. O Fluminense não vai conseguir sair tocando a bola lá da zaga e levar no ataque contra todo mundo. O Flamengo tem um time que é fisicamente muito forte, muito técnico, não deu espaço nenhum para o Fluminense criar ontem. Inclusive no primeiro tempo, que eu me lembro, o Fluminense teve uma finalização, que foi aquela do Diogo Barbosa por cima do gol ali, mas fora isso, o primeiro tempo foi todo do Flamengo, e 2-0 no final desse jogo saiu barato para o Fluminense. O Flamengo produziu para fazer muito mais que isso. O Fábio, inclusive, fez ali algumas defesas importantes, e a verdade é que o Flamengo foi muito superior ao Fluminense ontem. O Tite vem fazendo um trabalho muito importante, recuperando alguns jogadores como Everton Cebolinha, por exemplo, corrigindo alguns problemas defensivos que o Flamengo mostrou no ano passado e desmontando ali aquele esquema de dependência que o Flamengo tinha de alguns jogadores como o Gabigol e o Bruno Henrique, que são jogadores que foram muito importantes no Flamengo no passado e que, no caso do Gabigol principalmente, a má fase dele atualmente faz com que ele não tenha condições de jogar no Flamengo no nível que o Flamengo está jogando. Já o Bruno Henrique perdeu a vaga para o Everton Cebolinha, que está num momento muito melhor, mas essa relação de dependência que o Flamengo tinha, principalmente do Gabigol, o Tite conseguiu tirar isso, conseguiu montar um time que funciona sem os dois. O Pedro voltou a jogar muito bem, voltou a marcar muitos gols, voltou a ser o artilheiro do Flamengo, e a gente não pode resumir o jogo de ontem a simplesmente uma má atuação do Fluminense. A verdade é que o Flamengo vem jogando muito bem, o Flamengo não tomou nenhum gol com o time titular esse ano, e ontem contra o Fluminense, mais uma vez, ele não deu chance para o adversário, o Fluminense não conseguiu criar, também por conta da postura que o Fluminense entrou, mas principalmente porque o Flamengo é muito organizado defensivamente, não só defensivamente. Hoje o Flamengo é um time organizado como um todo. O Tite monta uma gestão que prioriza o coletivo e não individualmente um jogador ou outro. Até por isso o Gabigol perdeu espaço no elenco, porque o time não pode jogar em prol do Gabigol ou em prol de outro jogador. O Tite quer o time coletivamente jogando bem e ele sabe fazer muito bem isso. E do outro lado a gente tem o Fluminense, que começou o ano muito mal. De todas as partidas que o Fluminense fez, a única que o Fluminense realmente se impôs foi contra o Bangu. O segundo jogo contra a LDU, o Fluminense dominou, mas a gente tem que ter a consciência que é um time que veio para não jogar. A LDU já veio disposta a segurar o jogo, a não deixar a partida correr. O Fluminense achou ali os espaços, conseguiu fazer os gols, saiu campeão da Recopa Sul-Americana, mas a verdade é que esse ano a gente ainda não viu um Fluminense que minimamente lembrasse o Fluminense do ano passado, o Fluminense campeão da Libertadores, mas 2023 ficou para trás e o Fluminense precisa começar a mostrar alguma coisa em 2024. O Fluminense fez algumas contratações aí nessa janela de transferência, algumas que eu acho que foram positivas, outras nem tanto. Eu, sinceramente, sou muito crítico à contratação do Douglas Costa e do Renato Augusto. Acho que são bons jogadores, mas acho que o Fluminense não vai poder usar eles na maior parte dos jogos. Os dois têm problemas físicos. O Renato Augusto muito por conta da idade. É só a gente pegar ali quantos jogos ele jogou no Corinthians no ano passado. E o Douglas Costa pelo histórico de lesões que ele tem. O jogo de ontem deixou muito claro que o Fluminense tem muita coisa para corrigir, seja na questão da intensidade física ou do modelo de jogo. O Fluminense ainda corre muitos riscos desnecessários. Ontem contra o Flamengo, o Fluminense ainda tentava fazer aquela construção, saindo da zaga, tocando a bola, contra um adversário que não dava nenhum espaço para isso, e o time acaba ficando exposto, acaba correndo alguns riscos que são desnecessários. E o Diniz precisa entender que em alguns momentos vai ser impossível jogar assim,
e que ele precisa ter um plano B, uma outra maneira, um outro modelo de jogo que se adapte a adversários como o Flamengo, que fisicamente estava muito melhor, muito mais eficiente e que tem um elenco que tecnicamente em campo é superior ao elenco do Fluminense. E o Diniz precisa achar uma saída porque com certeza o Flamengo não é o único time que vai enfrentar o Fluminense assim. Mas deixa aqui a sua opinião. Se você é flamenguista, com certeza você deve estar muito contente com a vitória de ontem e muito contente com o ano de 2024 que vem se desenhando para esse time do Flamengo. Mas se você é tricolor, assim como eu nunca escondi de ninguém aqui no canal que eu torço pro Fluminense, você deve estar bastante decepcionado e bastante preocupado com a maneira que o Fluminense vem jogando em 2024 e como esse ano começou esquisito para um time que até então era o campeão da Libertadores e que jogava um futebol que algumas vezes foi dito que era o melhor futebol do Brasil. Deixa aqui seu comentário, se você não é inscrito, se inscreve no canal e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.